café hoje? Deixa eu dar um gole aqui do meu. E eu quero propor a nossa conversa hoje em cima de uma história que vai iniciar aqui o nosso papo. A história contada pelo pastor Eugene Peterson, um homem de Deus, que eu gosto muito de ler o material dele, e ele fala sobre um homem que comprou uma casa e viu que nessa casa de campo tinha um janelão. E através desse janelão ele tinha uma visão deslumbrante de tirar o fôlego de um vale, com muita vegetação, muitas aves, e ele passava horas com a cadeira ali, contemplando o vale, né, admirando a beleza da natureza. Até que ele viu que no dia seguinte a janela estava suja. Aí ele foi lá, pegou o material, limpou por fora. No outro dia chegou para contemplar a janela, viu que estava ainda mais suja, afinal de contas de um dia para o outro chove, bate algum galho, alguma coisa, e ele pegou aquele material do cantinho, botou ali no parapeito da janela, começou a limpar, deixou o material ali porque imaginou que no dia seguinte precisaria de novo, e assim foi, e os dias foram se sucedendo e ele vendo aquela demanda de limpeza. Qual foi a sua surpresa? No dia que, talvez meses depois, ele chega para contemplar a vista e ele não consegue enxergar mais nada, porque todo o parapeito da janela estava tomado com o material de limpeza. O Eugene Peterson conta essa história para falar que assim acontece quando nós substituímos a beleza de Deus, da sua mensagem, pelas tradições humanas. Isso está denunciado por Jesus aqui no Evangelho de Marcos, e eu vou ler para vocês um dos muitos embates de Jesus com os líderes religiosos da sua época, que não eram má pessoas, mas que haviam, ao longo de um processo histórico de muito legalismo, substituído a beleza da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, por tradições limitantes dos homens. Então Jesus diz para eles aqui no verso 7, olha que forte isso, Jesus diz: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Esses líderes estavam questionando Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. E ele continua dizendo, verso 9, e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. E no verso 13, Jesus diz: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. A tradição, ela precisa estar a serviço da beleza de Cristo e da sua mensagem. Elas não podem se transformar em um fim em si mesmas. Veja, na história, a janela estava a serviço daquela mensagem pregada pelo deslumbre na natureza. A janela permitia que o sujeito se aproximasse daquela beleza de maneira segura. A janela, sempre limpa, permitia uma visibilidade oportuna. Quando a janela em si deixou de ser um meio através do qual eu aproveitava a beleza e tornou-se agora um fim em si mesmo, ou seja, eu vivo para limpar e deixá-la sempre limpa, perdeu-se a capacidade de enxergar a verdadeira beleza que estava naquela cena. O apóstolo Paulo escreve tanto à igreja na cidade de Colossos como na região da Galácia. Nas duas cartas, ele está combatendo esse mesmo problema de como os judeus que estavam se convertendo à mensagem de Jesus Cristo queriam impor que os cristãos obedecessem à lei de Moisés. E num determinado momento, no meio desse debate, Paulo pergunta aos Gálatas, no capítulo 4, ele faz a seguinte pergunta: quem roubou de vocês a sua alegria? Ou, literalmente como o texto traduz, o que aconteceu com a sua alegria? Repare, na história lá da janela, a alegria do deslumbre, daquela contemplação, simplesmente sumiu. Por quê? Porque agora eu só vejo a limpeza do vidro e o material e as ferramentas, percebe? Essa palavra de hoje é para encorajar você que me assiste a voltar à essência, a ler a palavra de Deus, a ouvir uma mensagem como essa e tantas outras que você ouve, deixando que a beleza do Evangelho alcance o seu coração. E o que eu faço com as tradições? Eu jogo fora? De maneira nenhuma. A tradição, ela é importante para me ajudar a compreender muitas coisas, a me ajudar a me aproximar
do eterno, do divino, na companhia de outros, né? A tradição de irmos à igreja, a tradição de fazermos orações juntos, a tradição da leitura bíblica. As tradições são importantes, elas só não podem virar um fim em si mesmo. Que você então repense o quão religioso você está se tornando, preocupando-se muito apenas com tradições e deixando de lado a essência, a beleza, o deslumbre. Seja você evangélico, católico ou de qualquer confissão religiosa, eu quero te encorajar a voltar os seus olhos para a essência de Jesus Cristo revelado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Voltar a se deslumbrar e a se encantar com a pessoa de Jesus. As tradições religiosas são importantes para te ajudar nesse processo, mas não permita que elas se tornem mais importantes do que o próprio Jesus. Que você tenha um dia abençoado, que você possa contemplar esta visão bonita da janela e possa deixar que a presença de Deus invada a sua vida, o seu coração, te abra um sorriso no rosto e te dê um dia especial. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.